Olá pessoal, meu nome é Fernando Fukushima, sou líder de CX aqui no Rerenit e hoje eu vou contar um pouco para vocês como o nosso processo de onboarding nos garantiu uma taxa de ativação acima do bench do mercado. Bom pessoal, um dos maiores desafios aqui na área de CX é o processo de onboarding. Isso porque é determinante para entregar valor ao usuário no primeiro contato. E aqui na minha área não é diferente, mas eu posso garantir que depois de 10 anos de evolução desse processo, nós superamos o desafio do onboarding. E hoje o meu time não só entrega métricas excepcionais, como também se tornou mais estratégico para a empresa. E agora eu queria te ensinar como resolver esse processo de onboarding dentro do Rerenit. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar com uma visão rápida do meu cenário. O quadro que vocês estão vendo aqui, então, representa todo o meu processo, permitindo-me acompanhar as implementações em andamento ou já concluídas. Cada coluna aqui, pessoal, representa uma etapa do meu processo e cada card representa um cliente que contratou o nosso serviço. À medida que os nossos clientes progridem, os consultores então movem as tarefas entre as etapas, mantendo as informações atualizadas. Isso me permite ter acesso rápido à situação de cada cliente quando necessário. Quem passa esses novos onboardings para o meu time é o time comercial. Para tornar esse processo eficiente e garantir que recebamos as informações de forma organizada, o time comercial acessa então um portal, localiza o formulário passagem de bastão e preenche as informações do cliente que comprou o onboarding. Aqui temos um exemplo de formulário já preenchido, tá? Ao clicar em enviar, automaticamente é adicionada uma tarefa dentro do meu quadro na coluna de novas passagens. Vamos ver? Cliquei em enviar, recebi uma mensagem de confirmação. Se eu for lá dentro do meu quadro de onboardings, eu já consigo ver que a tarefa já foi criada aqui dentro. Nesse momento aqui, eu sou responsável por atribuir este onboarding a um novo consultor, clicando aqui no botãozinho do boneco e adicionando a pessoa e o time que ela faz parte. Quando o consultor é alocado, ele olha as informações que estão na descrição, copia o e-mail do cliente e compartilha a tarefa com ele neste botão de compartilhar. Compartilhando a tarefa com o cliente, ele tem acesso em tempo real à etapa que ele está dentro do onboarding. As informações que aparecem aqui na descrição são cópias das respostas do formulário que foram preenchidas. Algumas delas são campos customizados que eu criei, como tipo do plano contratado e setor da empresa. Esses campos podem ser filtrados facilmente no quadro, agilizando a busca por dados específicos, como, por exemplo, quem comprou um onboarding, tipo de plano ou setor da empresa. Se eu faço esse filtro aqui, de setor da empresa, eu posso adicionar o valor de contabilidade, por exemplo, e então enxergar todas as empresas que são do setor de contabilidade e contrataram um onboarding comigo. Eu posso salvar esse filtro, colocando, por exemplo, um nome, e confirmo. A partir desse momento, eu tenho um filtro criado. Eu ou a minha equipe, a gente não precisa refazer esse filtro várias e várias vezes. O filtro já está criado e ele está salvo aqui em filtros salvos. Bom, pessoal, ainda falando sobre as informações dos clientes, internamente seguimos uma regra de sempre concentrar as informações no campo de comentário da tarefa. Assim, sempre que alguém precisar acessar as informações daquele cliente com mais detalhes, basta então abrir a tarefa, acessar o campo de comentários e ter acesso a todas as informações, garantindo assim que todos estejam sempre na mesma página. Bom, pessoal, e para facilitar ainda mais o meu processo, eu utilizo algumas automações que nos ajudam bastante, tá? As automações ficam disponíveis aqui no canto superior direito, e se eu clicar nela, eu consigo achar todas as automações que já estão criadas e algumas informações, quais estão ativas, quais que apresentam erro, quantas estão inativas. E aí eu posso criar novas automações, obviamente. Bom, internamente, nós possuímos um prazo de 60 dias para realizar todas as fases do onboarding para cada um dos clientes. Então, eu criei uma automação aqui que eu estou chamando de implementação 60 dias. Se eu clicar aqui dentro, vocês vão enxergar um pouquinho mais dessa regra.
O que eu estou falando aqui? Eu estou falando para o Reddit, sempre que a tarefa entrar na etapa novas passagens, realizar uma ação. E essa ação é mudar a data de entrega da tarefa para 60 dias após a execução do evento. Ou seja, toda vez que uma tarefa entrar na coluna novas passagens, o Reddit automaticamente vai adicionar um prazo para 60 dias. Aqui eu posso ou não considerar dias úteis também, aqui eu não coloquei, mas, por exemplo, toda tarefa, então, que entrar nesta coluna, o Reddit automaticamente vai aplicar um prazo para 60 dias corridos da data de hoje. Uma outra automação que me ajuda bastante é o de enviar um e-mail solicitando que os usuários respondam uma pesquisa de satisfação. Então, se eu clicar aqui em automação de novo, por exemplo, eu tenho essa automação criada, que chama pesquisa de satisfação, e se eu clicar em cima, eu consigo ver mais detalhes dela. Então, o que eu falei? Toda vez que a tarefa entrar na etapa concluídos, eu quero que o Reddit faça o quê? Ele envie um e-mail, tá? Para usuários externos, ou seja, para os usuários que eu compartilhei a tarefa, e eu defino aqui um modelo de e-mail. Então, coloco o assunto e aqui eu coloco uma mensagem. Olá, tudo bem? Você recebeu um convite para participar da nossa pesquisa de satisfação. O objetivo é captar feedbacks relacionados ao nosso processo de implementação, permitindo que os nossos serviços sejam cada vez mais aprimorados. O link é este aqui. Esse link é o link de um formulário, tá? O formulário é bem curto e você irá nos ajudar bastante. Um abraço. Então, sempre quando a tarefa entrar nesta coluna de concluídos, o Reddit automaticamente vai enviar um e-mail para a pessoa que está sendo compartilhada essa tarefa, e ela vai poder acessar esse outro formulário, que inclusive é este que está aqui, com algumas perguntas, tá? Sobre o nosso onboarding, e essa resposta aqui vai gerar uma outra tarefa em outro quadro meu, para eu gerenciar esse fluxo de novas respostas e satisfações. Bom, pessoal, então além dos quadros que eu tenho aqui, né, e dos filtros laterais que eu posso usar para encontrar determinada informação, determinado onboarding, eu também uso o dashboard dentro do Reddit, que fica aqui empresa e dashboard, tá? Para avaliar o desempenho geral do processo e da equipe. Então aqui eu tenho algumas métricas relacionadas aos meus onboardings ou às pessoas, tá? Então, por exemplo, onboardings prioritários, tá? São onboardings aqui que possuem, que estão atrasados, ok? E que precisam ser vistos urgentemente. Onboardings novos são onboardings que estão na coluna de novas passagens, né, na primeira coluna. E aqui, por exemplo, eu tenho o controle de quantos onboardings cada consultor tem, tá? Então, aqui em abril, a Amanda tem 2, a Bia tem 5, a Carol tem 3 e a Aline tem 3 também, tá? Eu consigo ver também quantos onboardings foram criadas dentro de um período, no caso aqui eu coloquei dessa semana, a quantidade de implementações básicas, né, que foram contratadas, a quantidade de clientes que contrataram implementações intermediárias e a quantidade de clientes que contrataram implementações avançadas, tá? E aqui algumas outras métricas, implementações básicas que excederam tempo, né, intermediárias que excederam tempo, avançadas que excederam tempo e as atrasadas que eu tenho aqui internamente, tá? Bom, e centralizando todo o nosso processo de onboarding dentro do Reddit, conseguimos chegar a taxa de ativação acima de 80%, fazendo com que o nosso cliente enxergue o valor do produto desde o seu primeiro momento. E como eu falei anteriormente, nossa área se tornou muito mais estratégica para a empresa. E outras áreas passaram a consumir todo o histórico de informações, que hoje contribuem para a expansão e geração de novos negócios. É isso. O processo flui melhor e os clientes têm a melhor experiência. Quer conhecer mais? Marca um papo com a gente.